Olá, sejam bem-vindos a mais um Minha Saúde, que é o programa exclusivo da Unimed Teresina para ajudar a cuidar de você. Olha, é sempre bom lembrar que esse e outros programas você assiste lá no nosso canal, viu? Unimed Teresina no YouTube. Nós preparamos vários conteúdos sobre saúde e bem-estar para você assistir e compartilhar. No Minha Saúde desta semana, nós vamos falar sobre a bursite, uma inflamação que provoca dor, inchaço, restringe os movimentos. Para explicar melhor sobre essa inflamação na bursa, quem vai conversar com a gente é a médica ortopedista cooperada Unimed Teresina, doutora Sara Portela. Olá, doutora, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também por ter aceitado o nosso convite para conversar com a nossa audiência. Bom, doutora, a bursite, vamos explicar primeiro o que é a bursa, né? Como é que essa inflamação acontece? A bursa é uma estrutura que pode ser encontrada em várias articulações do corpo, né? Ela preenche alguns espaços entre um músculo e um tendão e um osso, a própria pele e o osso. Então, em diversas articulações nós podemos encontrar. Essa bursa serve para acolchoar essas estruturas, evitando um atrito entre elas, né? Mas, em algumas posições, essa bursa pode ficar sobrecarregada e sofrer uma inflamação, né? Daí a bursite. Né? Isso leva a dor. Como a bursa, ela também auxilia, especialmente no ombro, também nessa movimentação, em algumas posições ela pode sofrer um atrito maior, isso leva à inflamação e dor, né? Doutora Sara, quais são os sintomas da bursite? A bursite, a depender da articulação em que ela está acontecendo, né, ocorrendo, ela pode levar a sintomas diferentes, mas de um modo geral, o paciente apresenta uma dor na região, uma sensação de calor pode existir também no local, porque a bursa, quando está inflamada, existe um aumento da circulação sanguínea naquela região. Então, o paciente às vezes relata uma sensação de calor no local, além de limitação dos movimentos naquela articulação. Doutora, existem tipos diferentes de bursite? A bursa, ela vai dar sintomas diferentes a depender dessa articulação em que ela vai estar inflamada, mas a estrutura é semelhante, né? Então os sintomas não vão ser diferentes, né? Por exemplo, o joelho, a gente tem uma bursa aqui na frente da rótula, que é esse osso, né? Que hoje é conhecido como patela, esse osso arredondado no joelho. Existe uma bursa na frente aqui da patela, então isso pode causar até um inchaço, um aumento de volume nessa região e uma dor mesmo ao toque superficial. Onde existe a articulação, existe uma bursa? Ou nem todas as articulações? Na maioria delas, a gente tem já nomeadas na medicina cerca de 50 bursas. Olha, tem no quadril também, às vezes você pode, a doutora Sara já falou aqui do joelho, já falou do ombro, mas tem também no quadril. Tem pé, tem quadril, exatamente. E o interessante na bursite do quadril é que o paciente, às vezes, até só por deitar sobre esse quadril, onde tem essa bursite, ele pode apresentar também essa queixa, né, no consultório. Como é feito o diagnóstico, doutora Sara, da bursite? Todo e qualquer diagnóstico, ele é feito primordialmente com uma consulta médica, através de uma anamnese, a gente coleta todos os dados, realiza as manobras do exame físico daquela região em que o paciente apresenta a queixa e a gente complementa essa avaliação com os exames complementares, né? Dependendo da articulação, pode ser feito um ultrassom, ou até mesmo uma ressonância, para que a gente obtenha essa confirmação. A partir da confirmação, né, do diagnóstico, como é a condução para o tratamento dessa inflamação? Como toda inflamação, ela deve ser tratada com anti-inflamatórios, né? A gente pode usar gelo no local também, sempre com cuidado de proteger a pele com um pano úmido, porque é frequente, às vezes, o paciente fazer uso de compressas geladas de uma maneira errada e apresentar uma queimadura na pele por conta disso. Na bursite do ombro, um fator muito importante também nessa melhora, além desses recursos que eu citei antes, é evitar movimentos de abrir o braço pela lateral do corpo, porque no ombro a gente tem essa porção superior que se chama acrômio, que é um osso que faz parte da escápula. Na frente desse osso acrômio a gente tem um ligamento chamado coracoacromial. Isso forma um arco por cima da bursa aqui do ombro. Então, quando o paciente eleva o braço pela lateral, existe um atrito da bursa nesse arco, então isso acaba piorando a dor, desencadeando um quadro de dor e bursite, ou até mesmo agravando um quadro. O paciente que está em crise, digamos assim, da bursite, ele precisa ficar em repouso ou ele pode continuar fazendo uma atividade física, caso isso já faça parte da rotina dele?
Quando o paciente tem um quadro de inflamação muito intenso, com uma dor bem considerável, a gente até pode optar por alguns dias de repouso dessa articulação. Não exatamente um repouso absoluto em que ele não possa fazer nada com o braço, mas o repouso, evitando circunstâncias em que esse movimento pioraria a sua dor, isso pode sim ajudar. Uma sobrecarga, né? Isso. Assim. Às vezes o paciente, por exemplo, a bursite do ombro, o paciente faz determinadas atividades, doutora, em casa eu não sinto dor, mas quando eu vou dirigir eu sinto. Então esse repouso relativo seria, evite aquilo que piora a sua dor, né? Nós vamos já continuar esse bate-papo aqui com a doutora Sara Portela, mas antes eu quero dar um recado para você. Sabia que você pode fazer os seus exames no Hospital Unimed Ilhotas? São vários exames, como a tomografia computadorizada, o raio-x digital, a angiotomografia, biópsias, punção, ultrassom com ou sem Doppler, eletrocardiograma e muito mais. Você que é beneficiário Unimed Teresina pode fazer o seu agendamento pelo WhatsApp 21078000 e tem também o site unimedteresina.com.br, tem o aplicativo Unimed Life que facilita muito a sua vida. Você acessa o QR Code aí nessa imagem e pode também fazer o seu agendamento. Nós temos algumas perguntas, doutora Sara, que chegam aqui da nossa audiência. Vamos colocar aqui a primeira pergunta na tela. Daniel Melo, qual a diferença entre bursite e tendinite? Toda palavra que termina em ite, ela significa uma inflamação. Então, aqui nós temos dois exemplos de palavras escritas dessa forma. A bursite seria a inflamação da bursa e a tendinite, a inflamação do tendão. Então, ambas são inflamações, mas a diferença entre elas é que elas vão acometer estruturas diferentes no nosso corpo. Temos mais uma pergunta, doutora Sara. O Lucídio Alves. A bursite é mais comum em idosos ou pode acontecer em qualquer idade? A bursite não é uma inflamação relacionada a uma determinada faixa etária, né? Como eu expliquei, até mesmo por alguns movimentos do dia a dia, como elevar o braço pela lateral, a bursa pode acontecer. E isso, pessoas em quaisquer as idades podem sentir, né, essa inflamação. O que de fato provoca a bursite? Por que a inflamação acontece, doutora Sara? A inflamação acontece, de um modo geral, por uma sobrecarga mecânica daquela articulação. Até mesmo uma pancada superficial no local pode levar também. Então, determinados movimentos na articulação, como sentar num local muito baixo, que aí já dá uma predisposição a uma inflamação no quadril, ou o hábito de dormir por cima do braço, também pode inflamar essa bursa do braço, né? Ou dormir com as mãos embaixo do travesseiro, na posição de bruços, também é uma situação em que pode causar uma bursite no ombro, né? Nós temos mais uma pergunta aqui, o nosso telão é da Sheila Silva, beneficiária Unimed Teresina. Aí a pergunta, acho que muita gente que tem bursite quer saber, né, doutora Sara? Tem cura? Engraçado que isso é meio que um mito também, né? Se a bursite tem cura. Eu recebo pacientes no consultório que dizem: doutora, um dia eu fui diagnosticado com bursite, ela voltou. Na verdade, não seria bem assim, porque a bursite, como toda inflamação, se ela for adequadamente tratada, ela pode ser plenamente resolvida, mas nada impede que o paciente, por determinados motivos, vários motivos, acabam sofrendo uma nova inflamação nessa bursa. Doutora Sara Portela, para a gente finalizar o programa de hoje, que dicas a senhora dá para quem está assistindo o nosso programa de como prevenir um quadro de bursite? As recomendações podem mudar de acordo com a articulação em que essa bursa, né, está inflamada. Mas trazendo aqui para o ombro, que é a causa de bursite mais frequente, né? A postura, ela influencia bastante, né? Se o paciente vai desenvolver ou não essa bursite. Então, é a posição dos braços apoiados na mesa, a distância da cadeira em relação à estação de trabalho, né? A altura da cadeira, a posição para dormir. Então, uma boa dica para se prevenir bursite no ombro é ter muito cuidado com a postura, evitando esses movimentos de elevação dos braços pela lateral, que a gente chama de abdução. Essa é a principal dica. Queria agradecer a doutora Sara Portela, que é médica ortopedista, cooperada no Unimed Teresina. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui. Eu amo o que eu faço, então é um prazer muito grande falar sobre isso. Muito obrigada mesmo, tenho certeza que ajudou muita gente que acompanha o nosso programa. E nós vamos ficando por aqui. Na próxima terça-feira, às 11h50, temos um novo encontro aqui na Band com mais um Minha Saúde. Até lá. Tchau, tchau.